Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do nosso amigo e irmão André Sobreiro e que vem falar conosco a respeito da mediunidade. Outrora esteve aqui falando conosco sobre a imortalidade da alma e agora nós vamos dar sequência falando um pouco sobre mediunidade. Eu quero agradecer, André, a sua participação conosco e já colocar a palavra para você tecer suas considerações. Obrigado pelo convite. Eu que começo agradecendo o convite, o lembrete, lembrarem da gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa doutrina extraordinária, que é a doutrina espírita. Obrigado pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. Todos nós somos médiums, né? Médiums, que é o chamado mediunismo, ou mediunidade ostensiva, que é o mediunato. Mas o que é que a gente pode estar realizando em cima dessa mediunidade que nós temos? Essa mediunidade mais comum a todos nós, ela é mais superficial do que a mediunidade que se costuma chamar de ostensiva, né? Kardec deu o nome de efeitos patentes de certa intensidade. Quer dizer o quê? Mais intensos. Mais ostensivo. Isso, do que a maioria de nós. O movimento gosta desse termo, né? Ostensivo, que dá o mesmo sentido, não é um grande problema. A maioria de nós estamos abertos às influências, como é discutido ali a partir da questão 456 de O Livro dos Espíritos. Mas o raciocínio culmina principalmente na 459, que é muito comentada pelos expositores espíritas, né? Influem os espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, muito mais do que imaginais, a ponto de algumas vezes eles dirigirem a vossa vida, as vossas ações. Então todos nós, por sermos espíritos, estamos abertos a essa troca, né? Eu costumo dizer que o corpo, para nós que estamos encarnados, ele nos limita, mas ele não nos bloqueia. O corpo é um limitador e não um bloqueador. Se ele fosse um bloqueador, nós estaríamos totalmente isolados do plano espiritual. Nós não agiríamos lá, pela emancipação da alma, que é o fenômeno que o André Luiz chama de desdobramento, eles não agiriam no plano físico através da mediunidade. Mas como existe a limitação, mas não existe o bloqueio, eles podem agir através de nós de diferentes formas e sob diferentes intensidades, que são os graus de mediunidade que todos nós temos, alguns mais ostensivos, outros não. Então todos nós estamos abertos a recebermos essas influências, boas ou ruins, dependendo de um processo que Kardec chama ali pela questão 301 de Livro dos Espíritos, simpatia. A simpatia é um termo que vai dar um sentido parecido, ressonância, sintonia. Eu gosto muito de afinidade. Afinidade é o quê? Simpatia é o quê para Kardec? É gostar das mesmas coisas. Somos simpáticos quando gostamos da mesma coisa, quando concordamos em uma opinião. Somos antipáticos quando não concordamos. E Kardec dá a entender que antes de tentar nos influenciar, doutor, os espíritos nos investigam, porque eles são seletivos. Lógico, sabe onde está mexendo, né? Então, antes de tentar me influenciar alguma coisa, ele vai tentar descobrir se eu tenho alguma tendência a cair naquele problema. Por exemplo, falando por mim, eu não gosto de cigarro, nem do cheiro. Então, é impossível que algum espírito tente me influenciar para o tabagismo, porque sabe que não vai conseguir. Mas eu tenho outras imperfeições onde eu posso cair. Então veja que os espíritos são extremamente inteligentes. Buscando o tendão de Aquiles. Buscando aquele ponto frágil na nossa personalidade, onde existe o risco da gente cair. Então ele começa, né? Vamos lá, vai. Será que realmente você precisa parar? Só que você não sabe que é ele que está falando, você precisa parar. Só vem a ideia e a gente interpreta, a gente acha que é nosso. E a gente começa assim, será que realmente eu não posso? Será que isso não é fanatismo? Será que eu não estou exagerando? Eu sou humano. Aí vem uma tendência que o espírito imperfeito tem, que é a do desculpismo, né? A gente inventa desculpas para continuar cometendo o mesmo erro. Mas esse ponto é muito importante. Os espíritos nos investigam para saber se a gente tem uma chance de cair ou não naquilo que eles gostam e por simpatia a gente tem vontade. Isso já nos leva a uma reflexão mais profunda, porque existem imperfeições
que nós vencemos. Isso é definitivo. Por exemplo, o tabagismo, no meu caso. Mas existem imperfeições que estão sob controle. Mas eu corro o risco de cair se eu não me vigiar. Daí vem o vigiar e orar de Jesus no Novo Testamento, né? Então a gente precisa estar fazendo esse movimento de tentar entender quais imperfeições eu não tenho nenhum risco. E aí você pode até entrar em ambientes onde aquilo acontece, que você vai se manter seguro na sua conduta, e quais imperfeições a gente corre risco ainda, que você não precisa nem ir aos ambientes. Basta pensar... As oportunidades surgem. As oportunidades surgem. E, num mundo de expiação e provas, a gente sabe que, infelizmente, é mais fácil aparecer uma oportunidade de fazer coisas não boas do que coisas boas. Então a gente tem que estar muito vigilante e nos policiando muito. E esse processo de autoconhecimento é muito importante. Porque se a gente for analisar toda essa trajetória espiritual que nós temos, quanta bagagem nós já arquivamos no inconsciente, né? E ele tem um poder de mando de 80% na nossa vida. Então você imagina que é o que o Paulo falou: infeliz homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Então às vezes você não quer fazer e acaba fazendo. E como é importante a gente se entender esse mecanismo para a gente estar trabalhando, primeiro, não se permitindo a essas sombras que exercem essa influência, e segundo, plasmar na nossa mente consciente hoje coisas boas para não serem arquivadas no inconsciente, para prevalecer isso no futuro. Então, o vigiar e orar é sabido que é a tônica da nossa vida, porque nós estamos expostos a muitas influências, né? Até de pessoas amigas que chegam para nós e tentam tirar a gente daquela proposta. E não precisa ser espírito desencarnado para nos obsediar, não é? O encarnado também influencia, e diga-se de passagem, nós também influenciamos pessoas. Sim. Então, que nós sejamos boas influências, né? Que a gente só tenha boas ideias para passar para as pessoas. Mas o senhor tocou num ponto importante, que é as nossas imperfeições. A gente tem uma tendência de achar que tudo é culpa de espírito, né? E lembremos-nos que pelo processo de simpatia, são as nossas imperfeições que dão abertura para a influência. Sim, sem dúvida, né? E a gente precisa parar de botar a culpa só em espírito, porque é a gente que está deixando a porta aberta através da imperfeição que a gente controlou, mas ainda não venceu. E aí, se formos parar para pensar no que Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, capítulo 8, nós ainda temos na Terra seres, né, que pensam no mal e fazem, deliberadamente. Então, esses nem controlaram as imperfeições ainda. Ou seja, ele pensa e faz. A grande maioria de nós, graças a Deus, pensa tem vontade, mas controla. Que é o nível da grande maioria de nós. E tem espíritos extremamente evoluídos que já nem pensam no mal, né? Já nem tem vontade mais. Esse provavelmente já está na segunda ordem, né? Nos espíritos bons da escala espírita. Mas a maioria de nós tem que estar atento, porque nós temos as nossas imperfeições. E elas afloram com muita facilidade em determinadas situações, né? Lógico. E quando Jesus falou que quando é rechaçado um espírito, ele vai embora, ele volta e traz mais 7, e se encontrar casa adornada para eles, né? Agora já eles, que são 8, eles fazem morada. Essa casa mental é a nossa mente. Essa casa que ele fez referência, a porta aberta, é a nossa mente, não é? Como a gente, mente é vida, o que a gente vai pensando, a gente acaba materializando e fazendo. Então, precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E nós temos hoje, pela ciência, 90 mil pensamentos por dia. Então, você imagina quantos pensamentos que passam pela nossa mente, a gente tem que estar sempre atento. E, na grande maioria deles, são pensamentos negativos. Então, é um perigo para fazer esse plug, né, com os espíritos inferiores, né? São negativos, graças a Deus, para a maioria de nós, já não são de crime, né? Não, sim. Graças a Deus, ninguém mata, ninguém rouba, ou nós já conseguimos. São pensamentos tipo assim, não vai dar certo. Pessimismo, né? Tristeza, um pouco, uma pontinha de raiva. Em alguns pontos a gente ainda sente ódio. É natural para o espírito imperfeito. E o segredo não é dizer que eu não sinto. O segredo é admitir que sente e controlar. Agora, para não perder a piada, é admitir para si mesmo. Frente o seu anjo guardião e frente a Deus. Não é colocar no Facebook, né? Eu estou com o ódio do fulano. Não. Eu, infelizmente, sinto ódio
Infelizmente eu sinto raiva. E aí eu costumo brincar nas palestras, doutor. Eu falo assim, quem sente raiva aqui? Muitos levantam a mão. Quem sente ódio? Diminui. Quem sente inveja? Ninguém levanta a mão. Eu não sei o que acontece, mas as pessoas não têm inveja. Inveja tem demais, né? E eu tenho. É lógico. Admite que tem e vai trabalhar, mas ninguém admite inveja, eu não sei porquê. É uma brincadeira que eu costumo fazer nas palestras. Então, a gente precisa desse processo de olhar para dentro, de identificar as emoções, o que potencializar o que há de bom, combater o que há de menos bom. Eu até fiz uma palestra lá no Centro Navarro, foi a última que eu fiz lá, sobre a lei de destruição. Só que eu peguei, no Francisco de Assis também, foi a última. Você fez, eu assisti sua palestra. Faz pouco tempo, 2 meses mais ou menos. E a gente precisa estar de olho nessas imperfeições para poder desconstruí-las e construir as virtudes. É um movimento natural de desconstruir para depois reconstruir. Eu até comparei a uma reforma. Uma casa totalmente estruturada para botar em ordem, tem que botar tudo no chão. Você vai, olha que interessante, você vai desconstruir só o que você não quer. Você não joga a casa no chão. Não. E Kardec vai falar, inclusive, sobre a destruição abusiva. Isso se aplica também à nossa moralidade, porque a destruição em excesso, ela nos descaracteriza. A gente tem que desconstruir Você desequilibra também. Se você quiser bloquear tudo que você tem de imperfeito, você não vai viver no mundo, né? Você se descaracteriza e se perde no mundo. Lógico. Além da transformação moral, a gente não pode se desequilibrar. Você é um profissional, você é um pai ou uma mãe, você é filho, você é membro de sociedade, membro de uma casa espírita. Você tem que saber lidar com essas situações. Então, esse processo ele tem que ser muito regulado. Muito bem pensado, muito bem planejado. Então, a gente vai entender porque Kardec vai falar na destruição abusiva, né, no excesso. E isso se aplica também à nossa moralidade, né? E isso afeta nesse processo de intercâmbio com o plano espiritual. Porque nós atraímos pelo processo de simpatia aqueles que nos são simpáticos, né? Aqueles que gostam do que nós gostamos. Aqueles que se aproximam por causa daquilo que nós nutrimos em termos de pensamento. Só que tem um segredo aí. Quando Kardec fala em pensamento, ele não fala só no ato de pensar. Pensamento, para Allan Kardec, resume todos os atributos da alma. Sentimentos, sensação, desejo, vontade, memória, tudo isso é pensamento. E às vezes as pessoas acham que pensamento para Kardec é só o ato de pensar. Não é. Aliás, isso vem antes de Kardec. Muitos filósofos espiritualistas anteriores a Kardec já chamavam tudo isso de pensamento. Então, um sentimento é um pensamento. Então, não é só o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo. Porque, via de regra, você tem que vincular o sentimento ao pensamento. Não tem como você desmembrar isso, não é? A gente faz... O desejo também, você não tem como desvincular ao pensamento. A gente faz esse desmembramento por uma questão didática. Então, eu vigio o meu pensar, eu vigio o meu... Falar, meu sentir. Comportamento. Mas olha que interessante, ó. Você faz o desmembramento para entender, né, didático, mas não pode fazer na prática, né? Quando você adentra uma câmara de passe para trabalhar, chamado magnetismo, você pode estar pensando uma coisa e sentindo outra. Porque ninguém entra numa câmara de passe com intenção para trabalhar, né, para magnetizar, com a intenção de prejudicar. Então, o ato de pensar é bom. É bom. Eu quero que Deus abençoe essa pessoa. Mas você está tendo uma mágoa, né? Mas se você entra lá com mágoa, com uma raiva que você não conseguiu resolver naquela 1 hora de palestra, com culpa. Então, veja, o pensamento está de um jeito, o sentimento está de outro. E aí nós nos lembramos de Allan Kardec, na Gênese, quando o magnetismo misto, os espíritos derramam sobre o médium passista ou sobre o médium magnetizador os fluidos deles, e se eles são de segunda ordem, os fluidos são excelentes, mas na hora da mistura, o encarnado piora a mistura. Dá a sua contribuição, né? Essa é a lei. Ele vai contribuir de qualquer forma, por isso que ele é um médium. Ele está participando do processo. Então, Kardec nos traz esse texto na Gênese para que a gente possa estar, ao contribuir com um bom fluido. Para que o fluido extraordinário vindo dos bons espíritos encontre em nós um fluido adequado, e na somatória, na mistura, que Kardec vai chamar de combinação fluídica, essa combinação deu um resultado bom dentro das necessidades da pessoa que está recebendo o passe. Então, esse segredo é importante. Tá? Pensamento não é só o ato de pensar.
envolve sentimentos, sensações, emoções, desejo, vontade, memória. Memória, porque ali durante o passe você pode se lembrar de alguma coisa que te aconteceu semana passada, suas emoções entrarem em desequilíbrio, o fluido vai mudar automaticamente, porque para fluido não há distância, para fluido é automático. É automático. É automático. Então a gente pode piorar a mistura e, por consequência, prejudicar uma pessoa que está recebendo o passe. Lógico. Na sequência mesmo, o grande segredo é você ter essa consciência de que a cada existência você vai aprimorando a sua bagagem e da importância do envolvimento que você deve ter com isso. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele falou assim, Timóteo, você deve se apresentar a Deus com a sensação do dever cumprido, né? Tipo, não fique preocupado em ter grandes virtudes, ter grandes pretensões, apenas com a sensação do dever cumprido, né? Eu acho que a pessoa que vem e procura cumprir o seu dever da melhor maneira possível, ele vai se abalizando para amanhã ou depois estar fluindo dentro da sua proposta de trabalho toda aquela bagagem boa que ele está arquivando. E às vezes a pessoa até quer fazer, tem consciência, até se trabalha, mas na hora a coisa não acontece, né? É a consciência limpa do dever cumprido, fazendo o melhor que a gente pode. Não se comparando a ninguém, nós não podemos nos comparar, por exemplo, a um Chico Xavier. Nossa, eu acho uma figura extraordinária, de uma evolução, de uma bagagem sentimental fora da nossa realidade ainda. Então eu não posso me comparar a ele, mas posso me comparar a mim mesmo. Um mês atrás eu estava em desequilíbrio, hoje eu estou melhor, consigo trabalhar no passe, ou na reunião mediúnica, ou onde quer que seja, doando um fluido melhor do que eu tinha um mês atrás. Então a gente vai se comparando e vai numa escala crescente. E essa competência vem através do trabalho, né? Porque senão você fica apenas na suposição. Não, daqui para frente agora eu vou fazer assim, mas chega na hora não faz, né? E eu entendo que muitas das vezes a gente aprende até com o erro. Claro. Que você, com a humildade, disse, não, eu errei, vou procurar na próxima não fazer mais desse jeito. Mas só isso, o parâmetro é a experiência, a vivência. Se você não... É igual a pessoa que vai transmitir passe, você citou aí a questão do passe. Eu vou botar a mão, vou desejar o melhor e vai dar tudo certo. Não, aí vem a questão do sentimento que vai aparecendo, de repente, não, hoje eu fui fazer o passe, mas eu não estava legal. Isso é o normal, né? Mas para que a pessoa tenha essa consciência e vai se trabalhar para amanhã ser melhor, ela tem que estar realizando a atividade, mão na massa, né? O senhor tocou num ponto importante, né? Que a própria vida profissional nos ensina isso. É conhecimento mais experiência. E experiência só se ganha na prática. Fazendo. Vai tentando. Se admitir que não estava bem na hora do passe, pede perdão. Senhor, achei que dava... não devia ter ido, mas da próxima vez eu vou estar melhor, vou estar mais consciente, vou estar melhor emocionalmente. E experiência não tem como ser ganha se não for na prática, se não for no dia a dia, seja qual for a atividade, né? Pode ser atividade profissional, pode ser atividade doutrinária, só se ganha no dia a dia. Mas, André, essa mudança é complicada, né? No 909 do Livro dos Espíritos, o Kardec questionou isso, né? Como é que a gente faz para fazer essa mudança, a gente não se permitir mais essa atitude infeliz? E ele disse assim, bom, com esforços continuados e boa vontade, né? E essa poucas pessoas têm, ele complementa. Então a gente precisa também ter muita boa vontade, se é quem pode falar que vontade é boa ou ruim, né? Precisa ter muita vontade para a gente estar fazendo esse trabalho, senão fica no repeteco, né? Eu sou assim, vou morrer assim, é difícil mesmo, e a coisa vai passando, vai indo, e no final chega, porque a nossa vida é muito rápida, né? Ela voa, não passa. E lá na frente, meu Deus, quanto tempo perdido, e agora vou desencarnar, e eu não me melhorei muito, não me trabalhei, mas o tempo cobra, não é? O tempo cobra, a gente tem inúmeras oportunidades de testar nós mesmos, né, que é o sentido do mundo de expiação e provas. E diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos muito mais prova do que expiação. Talvez isso não tenha sido bem entendido pela maior parte do movimento. É muito mais teste do que propriamente resgate do passado.
Só que às vezes a gente, por esse medo, foge do teste. Então deixa de fazer, deixa de tentar, como se a gente não tivesse o direito de errar. E nós temos o direito de errar. Você vai fazer para acertar. Nem mesmo porque não adianta não querer errar, vai errar, não tem, só não erra quem não faz. Eu costumo fazer uma brincadeira. Vamos montar um time de futebol, eu, senhor, Navarro, pega mais uns palestrantes. Vamos jogar contra o Barcelona lá no Camp Nou. A chance de ganhar é quase zero, mas não, vamos jogar para ganhar, não vamos? Lógico. Eu não entro para perder. Não, sem dúvida. Então vamos fazer o melhor que a gente pode. Lógico. O resto vai ser o que tiver que ser. Então a gente tem que tentar. Tem que fazer. Se esmerar, não é? E aí entra um fator importante também, que é o risco calculado, né? Eu vou errar? Vou. Eu sou imperfeito? Sou. Mas até que ponto eu posso errar sem prejudicar ninguém? Então esse planejamento também é importante. Então é a humildade de dizer, olha, eu vou errar. Mas até que ponto eu posso errar sem prejudicar ninguém? E um detalhe, André, quando você fala assim, não, eu vou fazer, a história do time de futebol, né? Aí você fala, mas esse time não tem nenhuma chance e acaba ganhando. Eu acho que quando você está em se tratando da vida agora, se você está jogando perante a vida com boa intenção, embasado nisso que você colocou, de não prejudicar ninguém, de querer ajudar, você imagina quanta ajuda nós vamos ter da espiritualidade, que aí é outro patamar, nós saímos das ondas longas para entrar nas ondas médias e curtas, onde estão os grandes espíritos. Então, eles vão nos custodiar, vão nos ajudar, e às vezes a gente até pode ganhar, não é? Lembra da vontade como sendo um pensamento? Que tipo de vontade nós temos, né? Se nós estivermos com vontade de mudar o mundo, fatalmente nós vamos cair numa depressão. Não vai dar certo. Se nós estivermos com vontade de mudar a nós mesmos, vencendo um passo de cada dia e ajudando o maior número de pessoas possível dentro da nossa realidade, porque espiritualmente nossos braços são curtos, às vezes a nossa função é ajudar a família e a gente está querendo espalhar o espiritismo pelo planeta, pelo Brasil inteiro, e a gente não mudou nem a gente, nem colaborou com a nossa casa. Então, metaforicamente, né? Espiritualmente, os nossos braços são curtos. Se a gente consegue viver a vida com equilíbrio, com dignidade, e ofertar o melhor que a gente tem dentro do comprimento dos nossos braços, né? Aproveitando a metáfora, a gente pode dormir tranquilo. Que é o cumprimento do dever, né? Se você ficar fixado mesmo com essa proposta, você pode fazer muitas coisas legais e vai desencarnar com essa tranquilidade de ter cumprido, né? Agora, quando você quer fazer um milagre, entre aspas, não consegue, porque a gente não consegue mudar o mundo, como a gente não consegue, às vezes, nem nos mudar, vai mudar o mundo, né? Mas eu acho que quando a pessoa tem essa consciência de que pode auxiliar na mudança, ele vai se esmerar, porque você, quando tem um aforismo, você muda o mundo em volta, né? É verdade, quando você está mudando e está trilhando num caminho, entre aspas, um caminho até considerado legal, normal não vou dizer porque isso aí está muito longe, mas pelo menos dentro daquela consciência tranquila do cumprimento do dever, você acaba influenciando outras pessoas para seguir esse caminho. Eu acho que aí talvez seja o grande trunfo da gente estar estudando, estar divulgando a doutrina, estar trabalhando dentro da casa espírita, porque muitas pessoas nos olham, né? E a gente acaba sendo visto pelo nosso comportamento. Se a gente faz um trabalho de mudança, a gente acaba mudando as pessoas indiretamente, não é? Num ambiente menor, né? Vamos dizer assim, mudar o mundo, mas mudar o nosso mundinho, né? Que é o ambiente de trabalho, você pode dar uma equilibrada nele, porque quando a gente se organiza, por exemplo, e tem alguém desorganizado por perto, ele olha e fala, peraí, ele organizou, a coisa está fluindo mais, talvez eu possa me organizar também, que é o exemplo, né? Como a gente diz em espiritismo, né? A palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta. Então, quando a gente fala não mudar o mundo, é não buscar além da nossa capacidade, além do alcance dos nossos braços. Mas aonde alcança, aquele que está um pouquinho mais instruído precisa ajudar, né? Que é o que diz o Livro dos Espíritos, né? Que o mais adiantado ajuda o menos adiantado através do contato social. Ou seja, a lei de sociedade está amarrada à lei do progresso. Para mim, é uma interpretação muito boa da parábola dos talentos. Quem tem mais talento ajuda quem tem menos. Então, por esse exemplo relativo, que a gente, um sabe mais disso, outro sabe mais daquilo, o espírito puro sabe mais em tudo.
mas dentro da nossa capacidade, dos nossos potenciais, a gente precisa ajudar. E mesmo Jesus, que foi Jesus, ele não mudou a humanidade. Ele deixou, quando ele disse eu venci o mundo, esse é o mundo da ignorância, que ele deixou para cada um se analisar e se transformar e trilhar o caminho proposto por ele. Então, seria uma pretensão querer mudar as pessoas, né? Mas podemos criar uma sintonia boa, né? E atrair entidades boas, e isso vai facilitando o caminhar. O duro é quando você está numa sintonia ruim, atrai entidades negativas e que acabam complicando nossa vida, né? Ô André, gratidão por você vir aqui, você que conhece muito doutrina, sempre traz tantas coisas boas. Volte mais vezes, tá bom? Quero agradecer, encerrando o nosso programa, convidando vocês para estarem conosco na semana que vem, para estarmos estudando um pouquinho mais através do Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.